Saudações em Cristo Jesus, nosso amado Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós fazemos parte dele. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Senhor eterno, Deus e Pai de amor e bondade, faça de nós um instrumento da Tua paz. Senhor, que nós possamos levar a paz, a harmonia, aonde há competição, onde há o preconceito, o terrorismo, a ameaça, que nós possamos levar o Teu Evangelho sem preconceito, com amor. Que nós possamos levar a paz e a harmonia, a perspectiva de um novo dia, de um resplandecer de uma nova aurora, de um nascer de um novo dia, como o primeiro dia de primavera. Que possamos resplandecer a nossa luz nesta escuridão, para levar a verdade onde persiste a mentira. Que nós possamos libertar os nossos irmãos da escravidão religiosa, dessa igreja que é escravagista, mentirosa e falsa. Que nós possamos levar, Senhor Jesus, a saúde onde há enfermidade, nos libertar dos políticos corruptos, mentirosos e enganadores. Levar alegria onde há tristeza, o sorriso no lugar da lágrima. Ser o companheirismo na hora da solidão, porque a solidão, principalmente para nós idosos, deficientes, físicos, dói até o coração. Senhor Jesus, que nós possamos amar a maneira muito mais do que devemos amar. Perdoar muito mais do que ser perdoado. Porque amando, somos amados. Perdoando, somos perdoados. Morrendo nessa existência, nasceremos para a vida eterna com Deus. Que assim seja. Como sempre, vamos começar nosso estudo do Evangelho no Lar do GECACEL. Estamos estudando o capítulo 10. Hoje nós vamos falar: não julgueis, para não seres julgado. Porque a mesma maneira que julgardes, sereis julgado. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, porque deles é o reino do céu. Como sempre, começamos nosso Evangelho no Lar. Se você vai assistir o nosso Evangelho no Lar, não se esqueça de colocar aí a sua aguinha, sua vasilha com água para ser fluidificada. No decorrer do Evangelho, a equipe espiritual vai colocar aí o antídoto necessário para a sua célula, porque você precisa de força, precisa de saúde para vencer as missões que lhe foi outorgada a viver neste corpo físico, no corpo de homem ou de mulher. Hoje nós vamos cantar a música que nós fazemos homenagem a um dos melhores médiuns do mundo, quase, né? Francisco Cândido Xavier.
Era um dia feliz, o Brasil todo parou, quando a taça do mundo Cafu levantou. Mas em Minas Gerais os seus olhos fechou. Chico Xavier para casa voltou, mas um rastro de luz ele deixou, e uma vida sofrida de humildade e amor, mas um rastro de luz ele deixou, e uma vida sofrida de humildade e amor. Chico Xavier, Francisco Xavier, Cisco Xavier, tempo de amor. Chico Xavier, Francisco Xavier, Cisco Xavier, exemplo de amor. Ele foi perseguido, nunca revidou, um exemplo de Cristo, de humildade e amor. Nos braços da sua mãe, para o céu voou, para o mundo melhor, onde reina o amor. Nos braços da sua mãe, para o céu voou, para o mundo melhor, onde reina o amor. Chico Xavier, Francisco Xavier, Cisco Xavier, exemplo de amor. Chico Xavier, Francisco Xavier, Cisco Xavier, exemplo de amor, exemplo de amor. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos começando o nosso estudo do Evangelho no Lar de número 53. Estamos estudando o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os misericordiosos, porque dele é o reino do céu. Hoje nós vamos falar do item não julgueis, para que não sejais julgado, porque a maneira que vós fordes julgado
julgardes, vós também sereis julgados. Portanto, tenha cuidado, meu irmão, principalmente você, meu irmão religioso, que é preconceituoso. Porque quem tem preconceito, segundo o Mestre Jesus, está nas trevas. Então, o preconceito é julgamento. Quem é você? O Senhor Jesus nos coloca no mundo para pregar o Evangelho, não para ser juízes. Para o juízo nós temos o Evangelho. Então você não é a verdade, você não é o Evangelho. Se você está conosco pela primeira vez, não se esqueça de cadastrar aí no nosso grupo. Nós já temos mais de 110 inscritos no nosso grupo. A nossa meta é 1 milhão, para ter 1 milhão de amigos, para melhor poder pregar este evangelho de libertação. É a única mensagem que pode trazer paz e a união para a humanidade. Coisa que a igreja, a religião nunca conseguiu na história do mundo. Eles não vão conseguir. Sabe por que não vão conseguir? Porque eles não mudam. São egoístas, são orgulhosos, são preconceituosos. O preconceito ele separa em vez de unir. O mestre de Nazaré nos alertou que reino dividido não subsistirá. E ele nos alertou também, olha, eu sou rei, mas não deste mundo. Quer dizer, do mundo religioso e do mundo político. Porque é mentira e enganação. Foram criados para nos ajudar e eles tiram o que é nosso. E faz o contrário. A igreja que foi criada para manutenção da palavra, da verdade, ela distorce a verdade de Deus. É só você seguir os nossos estudos. Porque se você chegar num grupo, numa igreja, numa casa espírita, você sentar, o palestrante sobe lá em cima, entra na frente e fala o mundo que você gostaria de viver. Mas não é o mundo real, é o mundo de fantasia dele. Porque, na verdade, ele distorce a verdade. Isso é coisa de homem. Nós temos 3 estudos. Este é o estudo do Evangelho no Lar do GECACEL. GECACEL, se você não sabe, é Grupo Ecumênico do Caminho do Amor, a Semente de Luz. Agora, se você quiser comunicar conosco, é Caminho do Amor Francisco Pedro, Semente de Luz. Temos o segundo estudo, que é a reunião pública. É a reunião do nosso grupo, a reunião pública. O terceiro estudo é estudo básico do GECACEL. Nós estudamos o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, porque o Livro dos Espíritos é onde está a doutrina dos Espíritos, não é a doutrina de Kardec, como a igreja costuma dizer. Porque Kardec não criou essa doutrina, ele codificou, ele escreveu. A doutrina dos Espíritos é segundo Allan Kardec. É a mesma coisa do Evangelho. Por exemplo, o Evangelho de Jesus segundo João. Quer dizer que o Evangelho não é de João, é segundo João, mas o Evangelho é de Jesus. E o João Evangelista, na primeira epístola, ele escreve assim: tudo que eu escrevi dele, Jesus de Nazaré, eu ouvi da boca dele. Agora, os 3 evangelistas, só Mateus conheceu Jesus, mas ele entrou na metade do apostolado. Os outros 2, Mateus e Lucas, Marcos e Lucas, nunca conheceram Jesus. Portanto, ele escreveu, terceirizado, ele escreveu o que ouviu dizer. Está entendendo? Agora, João Evangelista não. Por isso é que nós usamos o Evangelho de João para conectar com a doutrina dos Espíritos, para você perceber que a doutrina dos Espíritos não é uma nova religião. Ela explica o Evangelho de Jesus
como a verdade de Deus, trazida por Jesus. Jesus não é Deus. Jesus é o primogênito de Deus, e nem o unigênito, é o primogênito. É o Messias prometido por Deus. Ele veio para nos libertar da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte, através do seu evangelho, na luz da doutrina dos Espíritos, que é o segundo Consolador prometido por ele. Desculpa. Nós estamos hoje falando sobre não julgueis para não ser julgado. Nós vamos analisar duas passagens no Evangelho. Capítulo 15 do Evangelho segundo Mateus e capítulo 8 do Evangelho segundo João. Você que ouve e estuda conosco, você deve pegar a sua Bíblia, abrir no capítulo 15 para você ler. Você percebe, minha irmã, que os sacerdotes religiosos, os líderes religiosos, eles estão sempre dando uma de juízo. Eles estão sempre prontos a condenar o outro. E não olha para si mesmo. Quando você for julgar o seu irmão, olha no espelho. Procura se você não tem defeito algum. Se você tem defeito, como disse Jesus, quando for colocar a tua oferta, não lembra que tem alguma coisa contra o teu irmão, primeiro vai reconciliar com ele. Antes que a noite chegue, minha. Porque fora da luz, as coisas é mais difícil para se consertar. Então o Senhor Jesus, como sempre, ele estava viajando para pregar as boas novas, porque ele veio nos libertar da escravidão religiosa. Percebe que os líderes religiosos não aceitavam isso, porque a doutrina de Jesus era o contrário da deles. Agora lembra, ele veio corrigir a igreja, porque a igreja desviou da verdade de Deus, porque a verdade da igreja é a verdade de Moisés. Moisés foi o que não aceitou a carta magna, os 10 mandamentos. Não aceitaram até o dia de hoje. Porque até o dia de hoje Israel não obedece o 5º mandamento. Não matarás. Ninguém tem direito de matar ninguém. Você compreende? Então a ninguém foi dado o direito de tirar a vida, porque a vida pertence a Deus, não ao homem. Então, o sacerdote questionou a Jesus, mas os seus discípulos, ele transgride a tradição da lei, porque eles não jejuam. Então, meu irmão, se você estudar esse capítulo, você vai ver que Jesus dá um exemplo. Jesus fala verdadeiramente. Se você perceber, se você for um verdadeiro cristão e você quiser conhecer a verdade, você vai entender. Porque aquele que crê vê a glória de Deus. Se você não crê, se você não quiser conhecer a verdade, você jamais vai encontrar. O Senhor Jesus questiona o jejum que a igreja usa, porque para a igreja a consagração é jejuar. É abster-se de alimentação, ficar sem alimentação, que é o jejum que Moisés criou. Por que Moisés criou o jejum? Não é para santificar o espírito, é para economizar comida. É material. Por isso que Jesus disse, o jejum que você faz, não faz mal nenhum, mas também não faz bem. Não faz mal nenhum, porque o que entra no corpo não faz mal ao espírito. Ele faz bem para o corpo, mas para o espírito não faz bem. O que faz bem para o espírito é o jejum espiritual. Nós ensinamos a primeira parte, o primeiro jejum que você possa começar, abster. Abstém, meu irmão, de pregar o evangelho com competição. Porque as religiões, o evangelho é pregado com competição.
é o DNA do velho duelo. O duelo é um sentimento de egoísta e orgulhoso. É para provar quem é o melhor, quem é o mais forte, quem é o mais poderoso. Esse não é o mérito do Evangelho. É o contrário, Jesus disse. Só a humildade eleva. Se você quer ser o maior, seja o menor. Se você quer ser um filho de Deus, sirva, porque nós estamos aqui para servir, não para ser servido. Então o Senhor Jesus fala sobre o verdadeiro jejum. Você faz esse jejum verdadeiro? O jejum verdadeiro é o que sai da boca, não é o que entra, é o que sai. Percebem? É sempre ao contrário da igreja. Porque o que sai da boca é o egoísmo, é a maledicência, é o julgamento, é o adultério. Porque é pela boca que você adultera a palavra, é pela boca que os sacerdotes, esse que está na internet, esses pastores que estão na internet inventando testemunho, dando poder a uma figura que a igreja criou para colocar medo nas pessoas, para colocar terrorismo nas pessoas, para obrigar as pessoas a seguir eles, pagar o dízimo e permanecer com a cabeça baixa. Até para entrar no céu eles têm que pagar, senão essa figura vai castigar eles. Por que a igreja faz isso? Como é que pode? Não tem moral nenhuma para corrigir os outros. Então mesmo, começa a fazer esse jejum, começa a jejuar por esse, prega o Evangelho sem competição, sem ameaçar ninguém, sem terrorismo, sem preconceito. Pega com amor, porque o Evangelho é amor, nada existe fora deste amor. Aí você pode dizer, mas eu vou se juntar com os candomblecistas, com a Umbanda, com o Espiritismo. A doutrina deles é contra. A doutrina é contra, mas é dentro do Evangelho. A tua que é contra o Evangelho. Nós desafiamos. Vamos fazer esse estudo? Convida nós, vamos fazer um estudo aí, fazer um ciclo de oração aí na sua casa, ou qualquer outro lugar. Vamos pegar o Evangelho, vamos pegar o Sermão da Montanha Bem-aventurando e vamos colocar a doutrina dos Espíritos e estudar, ver qual delas está mais enquadrada no Sermão da Montanha e nas Bem-aventuranças do que a sua doutrina. A tua doutrina que você diz que é batizado com o Espírito Santo, fala em língua, profetiza. E por que esse Espírito Santo que fala em língua, profetiza, não explica, não profeta para você que você está nas trevas? Que o preconceito é das trevas, que a competição é das trevas. O Senhor Jesus, mas eu vou pregar evangelho para essas pessoas. Meu irmão, Jesus, o que ele disse para os fariseus, para os religiosos: eu não vim salvar os que já estão salvos, vim salvar os que estão perdidos. Você não levanta de madrugada para buscar um médico para curar o seu filho que está com saúde. Você só vai buscar um médico durante a madrugada se seu filho estiver doente. Se nós espíritas, se nós da Umbanda, o Candomblé, estamos nas trevas e estamos errados, vocês estão na luz, você tem que pregar para nós a luz. Não é essa a tua obrigação? Você acha que Jesus ia levantar você para pregar evangelho na igreja? Quando eu frequentava a última igreja, que ela se acha a única igreja verdadeira, eles diziam: mas por que o irmão fala tanto bem do Evangelho, o irmão tem a palavra tão bonita, por que o irmão não levanta para fazer a palavra, pregar a palavra na igreja? E eu dizia para ele: mas por quê? Vocês não são todos salvos? Vocês não vão morrendo assim, direto para o céu? A porta de abrir o céu é a extrema unção do ancião, do cooperador, né? Ou do pastor, fez a extrema do padre, do padre, fez a extrema unção, abre a porta, não importa.
Se arrepende, você pode pegar e errar a vida toda. Antes de morrer, você aceitar Jesus, você está salvo. Meu irmão, você acredita nisso ainda? Como é que você vai na caixa, no banco, para receber, tirar um dinheiro do fundo da sua poupança, se você nunca depositou, nem conta lá você tem? Será que não dá para você entender? Então começa a fazer esse jejum, pregando o evangelho sem competição, sem ameaçar ninguém, sem terrorismo, sem preconceito. Aí depois a maledicência, as falsas profecias, o adultério, o assassino, porque você assassina a pessoa com a palavra. Porque uma palavra errada pode destruir uma família inteira. Pode tirar a paz. Uma palavra pode fazer uma pessoa sem conhecimento se suicidar. Você é responsável por isso. Agora, percebe? O sacerdote estava julgando os discípulos. Mas ele tem moral para isso? Ele obedece à lei de Moisés, não de Deus. Se os discípulos estavam desobedecendo a lei, por que eles desobedecem a lei? Porque Israel não obedeceu a carta magna, até o dia de hoje não obedece, porque eles matam. Quem mata desobedece o 5º mandamento, não matarás. Ninguém tem direito de matar. Capítulo 8. O Senhor Jesus, saindo do templo, sentou na praça. De repente chega uma turba, bastante pessoa, cada um com a pedra na mão, com o sangue nos olhos. E o sacerdote então arrastava uma mulher de qualquer maneira, chegou e joga nos pés de Jesus e fala: mestre, esta mulher foi pega em adultério. Na lei de Moisés, ela deve ser apedrejada até a morte. Aonde é que está o 5º mandamento aí, meu irmão? Esse povo é tão religioso, tão santo, e os 10 mandamentos não mataram. Eles iam matar uma filha de Deus. Ah, mas ela é pecadora. Mas quem tem que fazer isso é Deus, é Jesus, não é você. É Jesus que deve julgar as ovelhas dele, não você. Você não é o pastor. Se você é pastor, você é lobo vestido de ovelha. Foi o que Jesus falou, porque o homem não é pastor. O pastor homem é lobo vestido de ovelha. Você está sentando numa cadeira que não é sua. Então Jesus, percebe não? Quando o sacerdote veja que o egoísmo, a artimanha, a maldade no coração, mestre, ele jamais chamaria Jesus de mestre, porque ele estava querendo fazer uma pegadinha, porque eles queriam pegar Jesus não aceitando a lei, Jesus distorcendo a lei, porque estava escrito: se alguém distorcer a lei, 2 testemunhas, o mínimo, 2 testemunhas, visse a pessoa distorcer a lei, aquela pessoa poderia ser apedrejada sem julgamento. Ele estava ali diante de várias testemunhas, cada um com uma pedra na mão. Era a hora boa, a hora certa, né? De Jesus transgredir a lei, então eles apedrejavam a mulher e apedrejavam Jesus também. Quer dizer, fazia 2 coisas. Não gosto dessa palavra. Aquela palavra do coelho para mim não serve não. Eles iam matar 2 pessoas, fazendo o que eles queriam fazer, porque a igreja tinha essa filosofia: matamos esse pastor, porque Jesus estava esvaziando a sinagoga, estava esvaziando a igreja. Por quê? Porque Jesus pregava a verdade, eles pregam a mentira. Se a sua igreja está esvaziando, ninguém está indo. Meu irmão, lembra, no Evangelho, capítulo 15, Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade, ele fala: se tiver algum problema na sua casa, no seu grupo, e as ovelhas estão dispensando, se tem algum problema, minha irmã, ajunta, reúne, veja, primeiramente, vê onde se tem algum buraco na cerca do redil.
examina, vê onde é que está o erro, porque o erro não está no Evangelho, o erro está em vocês. A maior parte do erro é no dirigente. Então Jesus, calmamente, olhando aquele povo, aquela energia de ódio, aquela sede de sangue, aquela sede, porque ali não tinha justiça nenhuma, aquilo ali é vingança. É como os políticos e os ministros do nosso país fazem. Eles fazem um sistema que eles chamam de democracia, de justiça, mas é vingança. Tem nada a ver com democracia e não com justiça, é com vingança. Então Jesus calmamente olha, porque segundo os Espíritos, o difícil de Jesus era a pessoa olhar nos olhos dele. Se você olhasse nos olhos de Chico Xavier, que era um simples, humilde médium, muita gente tinha medo de chegar perto de Chico, de olhar para os olhos dele, de pensar perto dele. Imagine Jesus. Então Jesus olha bem nos olhos do sacerdote. Depois ele olha um por um daquelas pessoas que estavam ali com a pedra na mão, pronto para tirar a pedra na mulher. Então Jesus fala simplesmente. Percebe que é uma pegadinha. É uma artimanha do sacerdote, que eles usam isso. Eles usam a maldade, eles usam a artimanha, usam a mentira. Com efeito de verdade, né? Então Jesus calmamente diz a ele: quem tiver dentro de vós, se tiver alguém que não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Porque na lei de Moisés, quem teria que atirar a primeira pedra era o sacerdote, porque o sacerdote estava isento de pecado. Eu não sei onde é que eles acharam isso, mas eles colocaram na lei. Então o sacerdote era santo, igual as igrejas. Os irmãos falam que é santo. Agora estão fora da palavra, fora do evangelho, dão mau testemunho, são santos. Se morrer, vão direto para o céu. Espera Jesus chegar, porque se Jesus ir, vai levar ele novamente. Jesus não vai nem olhar para ele, não, venha. Você é religioso, venha. Meu irmão, você pensa que você engana quem? Você pode enganar o homem, o simples, o humilde, mas Deus, o Espírito você não engana. Como disse na minha terra, quando você vai com milho, ele já vem com fubá. Então Jesus simplesmente colocou aquele povo, desde o sacerdote até a criança, porque até a criança tinha, com a pedra na mão, a raciocinar. Tem alguém, minha irmã, meu irmão, você que se acha santo, é uma prova que você não é. Porque só de você estar neste corpo físico, no planeta Terra, é uma prova que não somos santos. Porque nós estamos no educandário. Aqui é o reformatório, onde nós estamos estudando, nós estamos aprendendo a ser santo. Um dia nós vamos ser santos, um dia nós vamos ser anjos. Mas agora nós estamos no educandário ainda. Então aquele povo, Jesus abaixa, né? Diz a palavra, que Jesus abaixa e escreve. Uns falam que Jesus pegou um pedacinho de madeira e começou a escrever, outros falam que Jesus começou a escrever com a bengala que ele tinha, outros falam que Jesus escrevia, não importa, Jesus estava escrevendo, é uma prova contundente. Outra coisa também que eu quero dizer para vocês, porque lá na parte do estudo que eu provo que aquela passagem que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto é uma mentira, que Jesus nunca escreveu nada. O único lugar no Evangelho que fala que Jesus escreveu foi quando ele estava escrevendo na areia. O único lugar. Não tem outro lugar no Evangelho que alguém viu Jesus escrevendo. Com certeza, não fala assim no Evangelho, mas eu acho, isso é eu que penso.
O que fez com que eles prestassem atenção e começassem a pensar. Com certeza Jesus escreveu os mandamentos que ele estava transgredindo. Não matarás. Não ser falsa testemunha. Porque aquela turba, a maior parte daqueles era falso testemunho mesmo. Porque se alguém pegou aquela mulher em adultério, foi um ou dois. Os outros estavam ali de João sem braço. De Maria vai com as outras. Eles não, era falso testemunho. Alguém falou e eles acreditou. Só que se fala da verdade, eles não acreditam. Mas a mentira eles acreditam. Então aí eles começaram a ler e a raciocinar e começaram a sair de fininho. De repente saíram todo mundo. Aí Jesus pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela levanta a cabeça, olha e fala, Senhor, eu não sei. Eles foram embora. Ninguém me acusou. Então Jesus, percebe? Jesus não desobedecendo a lei. O único que tinha direito de atirar a pedra nela era Jesus, que Jesus não tinha nenhum erro, nenhuma falha. E ele disse para ela, nem eu tampouco te condeno, minha mãe. Levanta, minha irmã, e vai. Cuidado, não torne a errar novamente. Agora tem outro porém. Será que aquela mulher estava adulterando por erro? Porque nos dias dela, naquele tempo, uma mulher, você imagina hoje, no Oriente, principalmente no meio dos muçulmanos, a mulher não tem valor nenhum. A mulher pega prisão perpétua, é condenada à morte, simplesmente porque não está usando o véu direito. Ou está na rua sozinho sem estar acompanhado com um familiar. Agora imagina naquela época, a mulher, o filho, os maridos, os filhos, homem, estava na guerra, era obrigado a ir para a guerra. Então a viuvez era muita. A orfandade era bastante. Muitas das mulheres, eles não davam emprego para a mulher. Não ajudavam as mulheres. Então a mulher tinha às vezes que prostituir para conseguir pão para o seu filhinho. Por isso que se chama essa profissão da prostituição a profissão mais antiga do mundo. Porque ela era obrigada a prostituir para dar alimentação para os seus filhos, para criar os seus filhos. Você compreende? Agora, com que direito, com que moral essas pessoas estavam julgando aquela mulher? Com que moral que a Igreja Católica julga os nossos irmãos espíritos, nossos irmãos candombecistas, nossos irmãos da Umbanda? Veja a história da cruzada, da Inquisição, a noite de São Bartolomeu. Nossos irmãos evangélicos, vocês, Martim Lutero saiu da igreja porque a igreja vendia a entrada no céu. Hoje vocês fazem pior. A maneira de vocês arrancar, vocês tomam o dinheiro dos servidores com mentira, com enganação, com medo, com terrorismo. Isso é pior do que a indulgência. Será que você não percebe isso não? Hoje você não quer, julga, o espírita, o candomblé, a umbanda, são dos Satanás. E vocês são de quem, minha irmã? Se você não segue o Evangelho, se você não prega a verdade, se você faz tudo errado, você acha que se Jesus voltar, como você prega que Jesus vai voltar, e se ele voltar, o seu Jesus voltar, ele vai levar você para onde? Qual igreja ele vai levar? Existe um ministério mais dividido do que vocês? E outra coisa, mesmo, vocês batizam, vocês usam a mesma Bíblia, o mesmo nome de Deus, o nome de Jesus, batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por que vocês não se unem? Pelo menos vocês deveriam se unir. E nós temos uma meta mesmo, a sabedoria do universo. Só a união pode trazer a paz e a unidade. Porque nós fazemos
a nossa divulgação da unificação. Assim como o pequeno grão de areia é a menor partícula é uma das menores partículas do universo. Diante, baixo, no pé de uma montanha é insignificante. Mas sem aquelas partículas, aquele pequeno grão de areia, aquela montanha não existia. Sem esse pequeno grão de areia, as nossas praias não seriam vistas a milhares de quilômetros de altura pelos os astronautas, se não fosse a grão de areia. Nós não viria a Lua, que está a milhares de quilômetros do planeta Terra. Nós não viria as estrelas que estão a milhares de anos-luz no nosso planeta Terra. Simplesmente nós vemos por causa da união do grão de areia. Se nós unirmos, meu irmão, unirmos a igreja, você, irmão, quer ter paz, quer a paz no mundo, quer acabar com a guerra, quer tirar essas religiões falsas e mentirosas, esses políticos corruptos e enganadores, esses juízes, essas autoridades que distorcem a verdadeira democracia, a verdadeira lei. Irmão, unamos. Cada um, irmão católico, prega o Evangelho, larga de pregar a igreja, larga de pregar o Papa. Ele não é o Messias é Jesus. Pare de pregar o pastor, a sua igreja. Pega o Evangelho. Você não tem o Evangelho? Vamos pregar o Evangelho. Nossos irmãos, vamos ensinar os nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, pregar o Evangelho. Eu já fui convidado para ir num terreiro de Umbanda, ensinar a fazer Evangelho no lar, e fui com todo carinho, com todo amor. O Senhor Jesus me deu revelações maravilhosas, foi um dia de festa. Porque nós unimos o Espiritismo com a Umbanda. Que você que quer passar que o Espiritismo é Umbanda, que é Candomblé, você está... A igreja faz isso. A igreja inventa mentira para pregar contra o Espiritismo. Espiritismo não é religião, é filosofia, é ciência e espiritualidade. Religiosidade. O Espiritismo veio para iluminar o Evangelho de Jesus, que é a única palavra que pode unificar o mundo. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um administrador desse grupo. Se você quiser nos seguir, entre no nosso contato, faça uma pergunta, faça um comentário e nós responderemos. Amado Deus, bondoso Pai que está no céu, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais este Evangelho no lar. Senhor, fluidifica esta água que foi colocada com o antídoto necessário que essa pessoa necessita. Senhor, envolva este coração que está nos assistindo, este lar, essa condução, esse aparelho. Em nome de Jesus, que essa semente possa nascer, crescer e florir. Meu irmão, se você concorda com as nossas ideias, comunica conosco, vamos nos unir. Você não precisa sair da sua religião. Nós vamos pregar o Evangelho junto. Convida-nos, nós vamos até o seu grupo. Nós vamos falar do Evangelho como ele é. Sem competição, sem ameaça, sem terrorismo, sem preconceito, mas com amor. Porque Evangelho e amor, nada existe fora deste amor. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.